Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes por mais essa oportunidade, né? De estar na sua presença. Para nós hoje, o último dia da aula do simpósio. Por certo, a pastora comentou comigo para a gente, talvez posteriormente, fazer mais umas aulas para frente. Mas hoje nós encerramos esse simpósio de hoje, né? E digo para vocês que é uma alegria para mim, irmãos. Aprendi muito com vocês durante esse mês, porque quem está aqui na frente, irmãos, falando, dissertando a palavra, ele aprende também mais uma vez. Cada vez que eu estudo, aprendendo, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Quero que vocês encontrem na Bíblia Sagrada de vocês. Salmos de número 11. Salmos de número 11. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor confio, como diz, pois a minha alma foge para as montanhas como pássaro. Pois ei que os inimigos armam no arco, põem as flechas na corda, para com ela atirarem, as ocultas aos retos de coração. Na verdade, quem já os fundamentos se transtornam, e o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. E aprova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover lascos, fogo, enxofre, vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Amém? Amém. Graças a Deus, como base do nosso estudo nessa noite, eu fico com o versículo de número 4, aonde Deus diz que está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos a tudo, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Então nós, como obreiros, somos provados, e o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, que ama a violência. O justo Deus prova. Cada um tem um tipo de prova que passa e que passou pela vida. Porém, o inimigo, o ímpio, não é provado, mas o justo é provado, mas provado para que seja aperfeiçoado para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos lá para a nossa lição de hoje. Nós vamos fazer uma retrospectiva, não vou passar toda a lição, mas alguns pontos importantes para nós ficar bem fixados no que foi falado nessas 7 aulas, né, irmãos? Então nós vamos lá, volte a lição de vocês, lá na página de número 1, que fala sobre apresentar a Deus aprovado. Exemplo significa estar disponível para Deus e viver de acordo à sua vontade. Quando o rei chamava alguém para ser apresentado a ele, se fosse um escravo, se fosse um servo, a pessoa era dado um banho nele, preparado, as vestes, para se comparecer até o rei, certo? Então, para aparecer até o rei, nós também, para apresentar o nosso Deus, nós temos que estar com as nossas vestes limpas, atitudes limpas, para estar perante a Deus e apresentar a Ele como obreiro aprovado. E nós vemos na página número 2 sobre o obreiro e a família, uma retrospectiva que vai falar sobre o obreiro e a família. A primeira igreja do obreiro é a família.
certo é que o obreiro governe muito bem a sua casa, não é assim? Então o obreiro, a família, o obreiro vai estar pregando, fazendo a obra aqui. Se não está tudo bem na família, a família vai estar lá na frente, se estiver a igreja junto, descombinando aquilo que ele fala aqui, porque ele fala uma coisa aqui, mas lá fora, lá em casa, ele está falando diferente, né? Muito bem, vamos prosseguindo. O obreiro e a família vai falar sobre os filhos, falamos sobre os filhos, sobre o obreiro como esposo, a obreira como a esposa, as responsabilidades de um para com o outro, as responsabilidades do obreiro com o pai. Então tudo isso foi falar, né? Prosseguindo aqui nossos. Agora nós vamos lá para a página de número 7, tá? Algum comentário? Hoje eu vou ser bem sistemático, não vou. Temos tempo para tentar concluir tudo até às 8 horas, às 20 horas, né? Alguma dúvida, algum comentário que querem fazer sobre o obreiro e a família? Algum comentário? Ok? Podemos? Tá. Aqui na página 7, nós falamos sobre o obreiro e as finanças. É algo muito importante que diz respeito às finanças. Muitos obreiros, excelentes obreiros, mas de repente não cuidaram bem, não souberam administrar a vida secular, física, financeira, e acabou trazendo transtornos para a família, para com os seus, para com a sociedade. Então, é importante o obreiro analisar muito a sua vida financeira, pensar para comprar, pensar para parcelar, fazer um orçamento em casa, se vai dar tudo certo, nunca gastar tudo, se tem um valor X do salário, ou a esposa, os dois ambos trabalham, faz uma organização, sempre tem um fundinho de reserva, nunca gastar 100% do pagamento, mas sim, você deixar aí, primeiramente, fazer tua parte com Deus, dízimos e ofertas, que já falamos, mas também deixar uma reservinha para a família, para um imprevisto. Então isso são hábitos que devem existir na vida do obreiro, tá? Sempre levar certinho, pagar as contas em dia, porque aonde você for, você está sendo visto, né? Então, lógico que todos nós passamos por dificuldade, já passamos por momentos difíceis, quem já não passou por momento financeiro, quem já simplesmente não chegou a entrar no Serasa. Então, isso é algo que pode acontecer, porém, há meios, condições de você não permanecer. Você paga, vai pagando, vai renegociando, e assim as coisas vão indo para frente, amém? Falamos sobre obreiro. Na continuação aqui, falamos sobre obreiro e a parte dos dízimos, a parte das ofertas, as partes das primícias, algo que tem que ser do coração, né? Não por força, não, mas cada obreiro tem que saber que é necessário, né? A igreja física precisa, e se o obreiro não faz, a igreja não vai fazer, porque o obreiro é o primeiro a dizimar, o obreiro é o primeiro a ofertar, o obreiro ele tem que dar exemplo, sabe? Tem que dar exemplo para os filhos, para a família, né? E para a igreja, mas não só para se amostrar, não, jamais ofertar para se amostrar, ou para mostrar para um, para outro que está dando oferta, jamais, né? Seja a oferta que for o mais sigilo possível. Se você vai dar uma oferta de um valor X, ou B, ou C, não precisa ninguém ficar sabendo, né? Uma época, eu presenciei um irmão que foi, né? A gente vê tudo, né? Não tem como você não ver. O irmão foi dar uma oferta, mas ele, em vez de dobrar a oferta bem bonitinha, assim, né? Uma coisa que me vem na mente agora, dobrar a oferta bem bonitinha, sabe? Ele pegou uma nota bonita, grandona, sabe? E pegou assim e foi com a nota assim aberta, assim, para todo mundo ver, sabe? Lá ele pôs na sala, sabe? A igreja inteira viu, sabe? Ele deu uma nota, essas notas azul, vocês conhecem essas notas azuis, né? Então todo mundo viu que ele deu aquele valor. O galardão dele já recebeu ali, todo mundo viu. Então, se você vai dar uma oferta grande, pequena, seja em espécie, sabe? Não procura
Agora, infelizmente, tem gente que faz isso, né? Ele pega e pega, sabe? Você vai dar oferta aqui, né? No lugar de colocar oferta, né? Dobra o dinheiro bonitinho, põe lá que ninguém vê. Pronto, só Deus está vendo, né? Mas tem lugares e pessoas que eles fazem, né? Por uma, né? Não, estou levando a oferta, daí leva, em vez de dobrar bem dobradinho, o dinheiro não é um papel que rasga fácil, dobrado por não, pega, né? E esse abençoado levou uma notão lá que, irmão, despertou a atenção, isso é a nossa igreja que nós participávamos, acabou a atenção do culto, só vimos aquele irmão levar, sabe? E tudo, ó, não estou levando não estou levando não, nota de 100 reais, né? Irmãos, nada conta, bem, glória a Deus, deu oferta, mas ele não foi prudente entre os outros, irmãos, porque assim como alguém vai que pensa, não está dando oferta, alguém vai desapontar, vai se amostrar, né? Então existe como você abençoar a obra, ser dizimista, ou por exemplo, irmãos, assim, se você vai dar a oferta, o dízimo, algo que você, sabe, não precisa você contar, tem gente que conta, eu tenho tanto, não precisa contar, é a tua oferta voltar, porque quando, assim, irmãos, você começa a falar, a pessoa começa a analisar o faturamento, e não é. Então, isso entre você e Deus são coisas que você tem que tomar muito cuidado, né, irmãos? Muito bem, porque assim, irmãos, na igreja do Senhor existem muitos tipos de pessoas. Existem os que estão servindo a Deus e estão aqueles que só estão cortados, sabe? Infelizmente tem, e tem muitas vezes pessoas que, irmãos, digo para vocês, a inveja cresce o olho. O irmão deu uma oferta grande. O irmão deu um dízimo aí, deu 300 reais de dízimo, ele começa a perguntar, opa, é 3 mil que ele ganha, entendeu? De repente, ele dá lá 1.000 reais de oferta, ele diz, 10 mil que ele ganha por mês, mas ele começa, sabe? Então, as coisas, irmãos, sigilo, você e Deus e o pastor da igreja lá, sabe? Isso é ética e também, assim, algo para você mesmo, faz bem para você, né? Muito bem, então já temos falado aqui sobre as ofertas. Obreiro da palavra, foi muito falado sobre obreiro da palavra. Pregar a palavra, ensinar a palavra. Eu sei que ficou assim, muitas coisas, vocês vão aprendendo na prática. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Que mensagem que o nosso querido pregador ontem pregou? Analisaram que mensagem que ele pregou ontem? Sim, mas e que tipo, eu falei, tinha expositiva, narrativa, histórica, ele pregou um estilo de mensagem. Narrativa, narrativa, né? Sim, mas mas foi expositiva também. Foi ele, então teve dois sentidos, expositiva e ilustrativa. Ele pegou um assunto, ele não narrou, ele mais ilustrou do que narrou, porque se ele narrasse, ele ia só contar a história. Ele pegou e ele usou muita ilustração aqui. Então ele ilustrou, sabe? E no caso, ele explicou a mensagem. Então foi uma mensagem muito boa, né? Então, assim, isso nós fomos aprendendo muito sobre sermões, sobre preparar o sermão, dar um tema para o sermão, né? Para a igreja, por que um tema? Para a igreja entender o raciocínio, né? Qual é a meta, qual é o alvo, né? Qual é o alvo a ser seguido naquela mensagem? Então foi muito falado aqui para os irmãos, né? Veja que eu vou sintetizar aqui, por exemplo, aqui para os irmãos, vamos à ordem da palavra, que temos que descobrir o pensamento. Primeiro aqui na página 9, acho na página 9, acharam lá? Por exemplo, obreiro da palavra, primeira ideia, descobrir um pensamento central, pensamento que vira tua mente. Então, o que eu vou falar? Eu vou pesquisar, vou falar sobre amor, sobre fé. Opa, descobri, agora eu vou pesquisar. Aí tem as ordens, que é uma mensagem interrogativa, imperativa, enfática, ou mensagem que tem várias origens. Então está muito bem assim, detalhado aqui, né, irmãos? Tá? Aí nós vamos prosseguindo, falando sobre o tema, a introdução, o corpo da mensagem e a conclusão, né? Então, é muito importante, irmãos, você concluir a
mensagem. Quando o senhor prega, sempre conclua. Nem que se tenha a tua mensagem um tópico só. A introdução, um tópico e depois a conclusão. Porque, irmãos, fica um assunto acabado, terminado. É a mesma coisa que eu for no Elias lá e ele arrumar meu carro, vai deixar 2 parafusos tortos na roda. O que vai acontecer? Vai cair a lâmpada na rua, mas sim, não está concluído o serviço. Então, a mensagem tem que ter conclusão. Quem está ouvindo, entender, porque ali concretiza todas as ideias e a pessoa vai embora da sua casa matutando a mensagem que foi falada. Essa é a ideia. Jesus fazia isso, irmãos. Por que o povo queria tanto estar com Jesus? Porque a sua mensagem era doce, era agradável, e ele tinha explicação e o povo entendia. Então é isso que nós, como obreiros, devemos que fazer, né? Aí vem falar sobre os sermões, método apropriado, a mensagem tem que ter alvo, e assim por diante, né, irmão? Só dando uma seguida aqui nos assuntos. Aí nós vamos na página, deixa eu ver se eu me acho aqui, na página 16, isso, página 16, vai falar sobre ética ministerial. Aí nessa lição, não sei se todos os irmãos estiveram presentes, não sei se todos, mas vai falar sobre conduta e normas do obreiro, regras que o obreiro deve seguir. Se eu for participar lá em outra denominação, eu tenho que respeitar os critérios daquela igreja. Hoje nós estamos aqui na church, né? Então hoje nós estamos aqui respeitando as regras e os assuntos que é falado aqui. Então, para cada lugar que você for, você deve respeitar. Então, a conduta do obreiro, o que é ética? Ética é o conjunto de valores que orientam a conduta do obreiro cristão. O objetivo é que o obreiro tenha confiança, respeito e credibilidade. Então, isso é ética cristã, ética do obreiro. Então, aí vai falar sobre vários aspectos que diz respeito à liderança e também à ética do obreiro. Ou seja, o que é o princípio de ética? Se baseia, primeiro, fidelidade. O obreiro tem que ser fiel à igreja que participa. Segundo, não vou só dissertar sobre o assunto, vou só ler. Ser fiel à liderança e os doutrinas e estatutos da igreja. Então, se eu estou aqui, irmãos, a igreja tem uma regra. Eu tenho que ser fiel ao ensinamento, ao estatuto da igreja. Então, eu concordo. Já pensou, irmãos? O obreiro, eu estou aqui com os irmãos, participando, e tem uma doutrina, tem um ensinamento, e eu começo, não, eu quero que seja por aqui. Não, eu vou por aqui. Eu estou desrespeito ao ensinamento que diz a igreja. Né? Então, ser fiel à liderança, doutrinas e estatutos da igreja. Então, isso é de fato a obrigação do obreiro para a igreja que ele pastoreia, que ele serve. Ser verdadeiro, pontual e não espalhar fofoca, o que o livro está dizendo. Então, isso é uma coisa que infelizmente em todo lugar existe. Só que nós, como obreiros do Senhor, porque a fofoca, irmãos, é assim, ó. É você pegar um papel desse aqui, uma folha em branco e escrever, por exemplo, o meu nome, Alex. E eu começar a picar o meu nome aqui em vários pedacinhos e jogar lá de cima do prédio. Se espalha, nunca mais pega. E quem pegar, vai pegar. Tá? Então o que acontece? A fofoca é assim, ó. Eu contei uma coisa para minha esposa. E a minha esposa contou para a Marlene. Ele já chegou nela mais um pouquinho assim, Marlene. Ele foi lá para o Elias. Ele já deu um exemplo aqui. Ele vai, quando chegar, irmãos, você vai ver, entendeu? Já vai ver bem diferente a história. Conta a história assim, ó, dentro do assunto. Então teve um homem que ele sofreu um acidente de carro, mas não morreu. Foram correndo, meu Deus! Vou dar um exemplo, por questão de ética, não vou falar o nome da pessoa, mas vou falar o nome figurado aqui, o José. José sofreu um acidente e foram correndo contar mas não contar para a família, contar para não sei quem. Chegou no ouvido, o José sofreu um acidente e está quase morto no hospital. De repente, um contou para outro, o José sofreu um acidente e já está no UTI. Veja como é
O José sofreu um acidente e já morreu. Veja só, veja, irmãos, a conotação. Então, a fofoca, ou o assunto, veja, era uma coisa tão séria para falar, que era para contar a verdade, mas uma coisa que aconteceu, chegou lá de outra forma, sabe? É assim, irmãos, infelizmente, é a fofoca, irmãos. Ninguém tem dono. Na hora, irmãos, da verdade, quem falou? Não, eu não falei. Você falou? Não falei também. Quem falou? Não, eu, capaz, nem conheço a pessoa. Nunca vi na minha vida. A fofoca é assim, irmãos. Então, assim, infelizmente, irmãos, nós temos como obreiro, aqui estamos um pouco, mas isso é uma verdade para ser dita, para quem está me assistindo pela live, é uma verdade muito grande. A fofoca, igual disse o meu falecido avô, não tem perna, sabe? Ela ninguém é de ninguém, sabe? Chega de alguém, foi você que falou tal assunto. Não, eu não, nem conheço aquela pessoa, nunca vi na minha vida, nem quando perto, é assim, irmãos. Então, é muito cuidado com isso, tá? Daí a ética ministerial vai falar sobre a devoção, cuidar da sua vida ministerial, se preparar, orar bastante, obreiro tem que orar bastante, orar, contato com Deus, sabe? Oração, ora, dedicar um tempo para orar aqui na igreja, mas um tempo para orar na casa do Senhor, na sua casa também. O obreiro tem que ter um tempo para si próprio, para orar e ter contato com Deus, sabe? Você por dia tem que separar um momento, eu vou orar. Esse momento agora eu vou orar. É o meu momento com Deus, sabe? Tem um momento que o obreiro tem que orar junto com a esposa, os dois juntos no quarto, né? E assim por diante. Por exemplo, tem assuntos que às vezes é falado, às vezes a esposa não está sabendo, as obreiras, então coisas que tem que tomar cuidado até na hora de falar a tal assunto. Que às vezes, irmãos, tem assunto que não é a hora certa de falar, sabe? Tem um momento certo, tem assuntos que você tem, vou deixar mais para frente falar, porque agora não é o momento. Então tem muitas coisas que tem que tomar cuidado para não gerar desconforto, né? Na família, na igreja e na própria testemunho do obreiro. O obreiro tem que dar um bom testemunho, ter disponibilidade, quer dizer, ser disponível. Vamos fazer um trabalho? Se pode, é lógico, vamos. Vamos fazer um trabalho? Vamos. O obreiro tem que ser disponível. Fala da ética ministerial, né? Estar sempre à disposição para ajudar as pessoas, passando a palavra de vida e amor. Sempre alguém precisar, irmãos, de você, esteja pronto a ajudar. Não com dinheiro, com aquela ajuda. Tem pessoas que às vezes não precisam de dinheiro, eles precisam de uma palavra amiga, sabe? De uma conversa. Então sempre está disposto. Vai falar mais para frente que o obreiro é uma peça-chave na manutenção da saúde espiritual administrativa da igreja. Jesus destacou a importância de ter obreiros dedicados para a expansão do reino de Deus. Irmãos, só a pastora, só o pastor não consegue fazer o trabalho. Eles precisam do outro e precisam de nós, e nós precisamos deles. Então, o obreiro é uma peça fundamental na igreja. A igreja precisa do obreiro. As pessoas que não estão no ministério, mas que são membros, precisam do obreiro. Então, o obreiro tem que ver que ele tem um papel importantíssimo. Cada um de vocês nessa noite tem um papel importantíssimo na obra do Senhor. Pare para pensar, irmãos, reflita o valor que você tem para Deus, sabe? O valor do ministério, o valor do chamado. Então, o que eu estou falando aqui, talvez não falei em aulas passadas. Veja como Deus é maravilhoso. O valor do seu ministério, sabe? Então, não venda o seu ministério, não troque o seu ministério. Fala, qualquer coisa, não. Deus me chamou para ser obreiro, para louvar, para cantar. Irmãos, você está louvando aqui, não é num palco onde vai ter atrizes e atores, mas esse lugar aqui é um lugar onde se reunimos para adorar a Deus. Esse valor, essa conscientização, é que quando, irmãos, assim, ó, a gente sobe aqui, irmãos, independente aqui, toda a igreja é santa, mas quando você sobe aqui, você tem que ter visão de que você foi um obreiro chamado por Deus. Deus te chamou. Irmãos, eu não sei se como um dia a pastora falou, não lembro qual obreiro que eu acho que foi a pastora. Você foi chamado para o trabalho, foi consagrado para o trabalho.
Não tem como desconsagrar de novo, sabe? Ah, eu vou tirar o óleo da tua cabeça. Não, você foi chamado. Foi chamado por Deus para o ministério para trabalhar na igreja. Pode ser que hoje esteja aqui, amanhã esteja em outro ministério, mas você foi chamado. Seja que outro ministério às vezes não reconheça, mas você foi chamado. Sabe? Uma vez sendo obreiro, não vai deixar de ser obreiro. Né? Então aqui veja o seu valor. Analise, conscientize de que o valor que você tem para com Deus, para com a obra do Mestre. Sabe? Então esse valor Deus dotou para você. Né? Vamos prosseguindo aqui, irmãos. Obreiro, lá na página 17, o obreiro tem que adquirir a confiança, respeito, credibilidade das pessoas. As pessoas têm que estar bem agradáveis em conversar com você, né? Isso faz parte da ética ministerial. Tá? Prosseguindo. Ética na página 17. Ética do obreiro na igreja. O obreiro deve estar disponível para ajudar. Já falamos sobre isso. Deve apoiar a liderança da igreja e auxiliar atividades diárias e eventos eclesiásticos. Então, o obreiro tem que ajudar a igreja. Certo? Não é aquela obrigação, mas ele está ali para fazer a obra, para trabalhar. Né? Ah, eu não quero fazer isso. Ah, eu não quero fazer aquilo. Ah, isso eu não posso, irmãos. Por exemplo, se eu não tenho vocação para cantar, é lógico que a igreja, o pastor, não vai me chamar para cantar, porque eu não tenho talento. Mas o que Deus quer? A igreja vai querer. A igreja vai querer usar o obreiro, ser usado daquilo que ele foi chamado, o talento que ele tem. Deus não vai exigir de você aquilo que não é a tua capacidade. Se Deus te chamou para esse trabalho, é desse trabalho que Deus conta com você. Então todos têm um trabalho. Agora, Deus é organizadíssimo, Ele não vai mandar você fazer um trabalho que não é o teu chamado ou que você não está apto para aquele trabalho. Agora, com desrespeito a serviços da igreja gerais, irmãos, a igreja vai ter um mutirão lá, temos que fazer uma limpeza na igreja. Irmãos, o obreiro desde cooperador até pastor, irmãos, pergunta, ele foi cooperador e foi para diácono, deixou de ser cooperador? Não. Foi para presbítero, deixou de ser diácono? Não. Foi para evangelista, deixou de ser presbítero? Não. Foi para pastor, deixou de ser evangelista? Não. Não. Então, irmãos, se está aqui na frente o pastor, ele não vai diminuir em nada, ele de repente sair daqui e cuidar da porta. Ou sair daqui e de repente no mutirão no domingo aí temos que fazer uma limpeza da igreja, vamos usar, não vai diminuir nada o pastor, o obreiro, o presbítero ir lá carpir na lote da igreja ou fazer uma limpeza. Então, tipo assim, o obreiro tem que entender, sabe, que ele é útil para toda a obra. Existem as divisões, né, de ministério, mas perto de Deus estão todas iguais. Agora, você não vai, eu vejo que muita gente em empresa tem o tal de desvio de função, não tem? Não, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui não é o meu trabalho. Na empresa existe, mas é na empresa. Tem empresas que você fazer uma função que não é tua, que você não está habilitado, você vai responder, porque não é a tua habilidade aquilo, não foi contratado para trabalhar naquilo. Agora, na obra do Senhor, não é uma empresa. Aqui não é uma empresa, irmãos, sabe? Que tem que bater cartão, não. Aqui, irmãos, não tem nem como comparar. Aqui é a obra do Mestre, sabe? Todos são chamados para trabalhar, para desempenhar um trabalho, e na hora que precisar, todos têm que se ajudar um outro, sabe? Então, às vezes, eu já vi muitos casos, o obreiro está lá sofrendo no pátio, lá de repente cuidando dos carros, e às vezes naquele dia faltou mais obreiros, e faltou os que estavam na escala, e de repente tem vários presbíteros e obreiros lá na igreja, sabe? Pô, sai de lá e vão lá ajudar, deixa só os que estão precisando, alguns lá para a obra continuar, mas não, Deus o livre tem que descer aqui, lá na frente, e lá não, muita gente é assim, irmãos. Então nós temos que ter conscientização do nosso ministério perante a obra do Senhor. Devemos, aqui na lição 17 ainda, devemos
respeitar, defender a liderança da igreja, não falar mal do pastor nem de outro obreiro. Então, isso é ética do obreiro da igreja. Não fala mal. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Sabe a pastora, eu não sei. Eu não concordo com as coisas que a pastora está falando. O que tem que fazer agora, irmão? Você me desculpa, irmãos, eu não vou esse assunto não me pertence. Você já dá uma cortada daquela assim, não é errado, irmão. Corta já o mal na raiz. Porque existem muitas coisas assim, irmãos. E igreja aqui, estamos um povo menor, mas logo vai ficar grande. Irmãos, igreja assim, de maior porte tem muito isso. Então, irmãos, se tem uma coisa para falar para a liderança, chama a liderança no cantinho lá, conversa, sabe, sem B ou C, para tratar o assunto, mas não desrespeitar a liderança, respeitar o líder, porque ele foi ungido, foi separado e foi colocado por Deus, né, na frente. Ah, não, eu não gosto daquilo lá porque vem esse obreiro, eu não gosto. Irmãos, a obra é do Senhor, cada um é simplesmente uma ferramenta, né? Ética do obreiro no púlpito, já falei aqui, né? Evitar bater o pé, fazer gesticular de forma assim inconveniente. Então, são esses comentários da ética no púlpito. Muito, e falamos sobre, agora lá na página 18, falamos sobre a homilética, sobre o que é onde ensina você a falar em público, né? Falamos sobre, vamos pulando aqui, falamos sobre a hermenêutica, que ensina você a interpretar o texto, interpretar a ideia central do texto, lá na página 19. Para um pouquinho aqui, irmãos, algum comentário sobre isso? Que ficou de repente, alguns irmãos, que passou desapercebido aqui, irmãos? Sobre a hermenêutica, sobre a homilética. Então, bem explicado. A homilética, olha, até vou ler para você, vai ficar bem explicado. A hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar textos e símbolos. Tá? Então, a hermenêutica é uma ciência que estuda, você consegue interpretar, dissertar o assunto. Já a homilética, lá na página 18, a homilética, quando é a homilética? Não, a homilética significa humilos, que significa multidão na assembleia de povo, derivando assim como o termo homilia, ou pequeno discurso de conversar. Em si, significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Portanto, a homilética significa a arte de pregar, a habilidade de pregar. A arte é composta de várias maneiras. Tudo aquilo que você faz de natural ou um dom natural, você vai fazer é uma arte. Então, a homilética é uma arte de você conseguir falar com as pessoas de forma que entendam, que sejam agradáveis e que as pessoas entendam o que está falando. Então, a homilética ensina isso, tá? Falar em público e assim por diante. Vamos mais para frente. Falamos muito sobre pregação, mas antes de nós comentar aqui. Tá. Aí falamos bastante também sobre o público, né? Falar em público. Você tem que ter firmeza para falar, saber do assunto, saber do povo, na página 25. Saber para quem você vai falar, para cada público é um tipo de mensagem, né? Então, o falar em público é importante, você aprende, com a prática, você vai ficando mais desinibido, vai ficando mais sossegado. Para controlar a habilidade de falar no público é você não ficando nervoso, se preparando, sempre ensaiando os conteúdos, então, e assim por diante, tá? Vamos para frente. Vamos lá, agora nós vamos começar então a lição, a última lição, tá? Que é o perfil do obreiro aprovado. Perfil do obreiro aprovado. O perfil do obreiro aprovado na página 32. Diz assim, ó: procura-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem é ter habilidade. Para ter habilidade tem que ter treino. E para ter treino tem que ter esforço.
E para ter esforço tem que treinar. E para treinar tem que ter vontade. E para ter vontade tem que ter força de vontade. E para que tenha força de vontade tem que ter algo maior que te chame a atenção para você ter força de vontade. Então isso é habilidade na palavra. Então você, obreiro do Senhor, quando você for pregar, ensinar no dia a dia, na prática, você vai ter habilidade, sabe? Vão te chamar, você não vai assim se amedrontar, porque você já está hábil em pregar, hábil em ensinar, hábil, porque no dia a dia, na prática, você vai aprendendo, né? Eu sempre dou esse testemunho para os irmãos. Quando a gente está aprendendo uma nova função, você não é hábil naquela função, mas depois de um tempo você fica muito bem naquela função, né? Prosseguindo, então, obreiro que não tem que se envergonhar, quer dizer, que aonde você for, você não vai passar vergonha, você não vai fazer a tua igreja passar vergonha, você não vai fazer a tua família passar vergonha. Por quê? Porque você maneja bem aquilo que vai falar, que vai dominar. Introdução. Poderíamos falar de vários tipos de funções e lideranças, como pastores, diáconos, presbíteros, cantores, pregadores, diretores de ministérios, líderes de célula, etc. Mas qualquer um desses cargos exige que o obreiro seja aprovado por quem? Por Deus. Então, irmãos, aprovado pela igreja, mas em primeiro lugar aprovado por Deus. Tem muita gente que é aprovado pelos homens, mas não é aprovado por Deus. É um discurso polido, uma oratória linda, uma persuasão no falar, mas lá dentro do coração é uma outra pessoa, é uma pessoa enganosa, pessoa que engana os outros, camufladamente ninguém sabe a sua vida, então não é aprovado por Deus, então tem que ser aprovado por Deus. Irmãos, e provado, irmãos, fala de prova. Prova, fala, hoje eu estou assim, falando de uma forma mais sistemática. Prova fala do que, irmãos? De teste. Teste fala de testar aquilo que você fez, ou uma avaliação. Então, o obreiro vai ser aprovado, testado por Deus. E esse teste pode ser lutas, dificuldades no trabalho, várias formas que nós somos provados por Deus. Irmãos, assim, ó, um vaso, ele tem várias formas, e cada um tem o seu valor de recipiente. O interessante é que esse vaso esteja na mão do oleiro, certo? E o oleiro vai dando forma. Mas as imperfeições que tiver no vaso, o oleiro vai ter que quebrar o vaso, desmanchar e fazer de novo. Ou se entrar uma raizinha da terra no meio do vaso de barro, tirar a raizinha. Nós também somos assim, irmãos. Nós somos provados todos os dias. E uma empresa que nós fazíamos manutenções antigamente, ela trabalhava com caminhões, trabalha até hoje com caminhões de silo. E silo, você sabe? É o famoso caminhão cebolão que eles dizem. E lá carrega cimento, carrega vários produtos, pode carregar trigo, pode carregar qualquer coisa dentro. E quando é carregado, antes deles mandar o caminhão para a carreta para ser vendida, eles fazem um teste antes de terminar a produção. Enche de ar aquele caminhão lá e fazem aquele teste. O que acontece? Para fazer, se as soldas vão ventar, se não vai vazar água, se não vai vazar nenhum produto. É o teste. É a prova que eles fazem para que aquele caminhão, a carreta, seja apto para prestar um serviço. Está vendo? Então, Deus, da mesma forma, irmãos, como que Ele vai, de repente, colocar um obreiro sem estar preparado? Sem saber que ele pode suportar uma prova? Sem poder que ele pode, de repente, suportar uma... Irmãos, a prova pode ser uma pessoa, de repente, desaforar você e você ter controle para não falar uma palavra. A prova pode ser, de repente, que você pode encontrar umas circunstâncias em que você vai ter que pensar 20 vezes para você tomar uma atitude. É o controle. Então, se o obreiro não for provado por Deus, e Deus
acontecer dentro dos irmãos, né? Algo que às vezes nós mesmos cavamos aquilo. Eu chamei aquele problema para mim, mas tem muitas coisas que são Deus nos provando, irmãos, para ver se nós somos aprovados, sabe? O ouro, como é que é aprovado o ouro? No fogo, sabe? É no fogo, coloca lá e sai todas as impurezas e é aprovado. Nós, como obreiros, somos provados por Deus. Então, irmãos, se você escolheu, quis, né, que tudo tem que ser livre e espontânea vontade, nós podemos ser chamados por Deus, mas Deus não obriga você a ser um obreiro. Entendam isso. Deus pode te chamar para a seara, mas Deus não te obriga a você, olha, eu quero que você venha, mas Ele não vai te obrigar a você vir. Ele chama você. Mas se você quiser ser obreiro, amém. Se você não quiser, Deus não vai te obrigar, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Porém, o que acontece? Se nós escolhemos, todo obreiro vai passar lutas. Todo obreiro, independente de se ele só canta, ou só dirige, ou é só... Irmãos, independente da função, porque perante Deus, irmãos, o mesmo valor de quem varre o pátio, quem junta um lixinho ali, e para Deus é a mesma coisa, irmãos. E é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos, que ninguém é mais do que ninguém. Ninguém. Se eu estou pela misericórdia falando com os irmãos, o meu valor não é nem um pouco maior ou melhor do que a minha esposa. É igual para Deus. Simplesmente Deus me chamou para fazer essa tarefa. Mas Deus pode me chamar quando eu começar a beber. Eu que sou bom, eu que sou, igual dizendo por aí, eu que sou o cara. Irmãos, Deus tira eu dali e põe o melhor que eu. Sabe? Então Deus é assim. Então o valor é igual. Agora, todos que são chamados para a obra de Deus, vai indispensavelmente e vai ter provas para ser aprovado, para ter maturidade espiritual, para ter controle. Por que, irmãos? Que às vezes, irmãos, é aconselhável em determinadas funções colocar pessoas já mais maduras, porque ele já sabe, já tem maturidade, sabe? Por que tem trabalhos que você vai ver, não põe tal obreiro? Porque você sabe que ainda ele não estava preparado. O pastor, o líder, o que está na frente, ele tem que ter essa experiência até em quem vai colocar. Porque, irmão, se um obreiro que está na frente, né, falando aqui respeito à liderança geral, tipo pastor presidente, se ele escolher uma pessoa que não está apto para aquela função e não dá um treinamento, simplesmente pegar um lá, só quem vai responder não vai ser a pessoa, vai ser o pastor que escolheu. Então, por isso, de provas na vida do dia a dia, obreira sempre vai ter. Ah, mas, irmãos, eu já ouvi muita gente falar, parece que depois que eu tomei a decisão para Jesus, eu comecei a fazer a obra do Senhor, parece que as lutas aumentaram. Parece que está dando... Já ouvi muita gente falar que depois que foi consagrado, veio por 1 milhão de lutas. Exatamente, irmãos. O peso, olha aqui, estamos dentro da lição, o peso do ministério. Pensem vocês. O pastor Antônio pode muito bem explicar sobre isso. O peso que é o ministério, irmãos. Sabe? É algo muito grande. Seja ministério de louvor, pregação. Eu estou falando do obreiro final, independente da função. Quando eu quero ser obreiro do Senhor, pode saber que vai vir um peso, mas é algo que você está fazendo para Deus. É um peso, mas é gostoso, porque Deus te abençoa, Deus está junto com você. Agora, irmãos, digo para vocês, muita gente falou assim, depois que eu fui consagrado, depois que eu fui... É lógico, irmãos, o inimigo vai bater aonde? Em quem está dando fruto. Por exemplo, nós fomos fazer um serviço aqui em Curitiba, perto do Ítalo, aqui no Boqueirão, e aí tinha bastante mimosa lá e laranja. Pensa numa laranja gostosa. Só que embaixo não tinha mais, que todo mundo tirou. E aquelas mais grandes estavam lá em cima. Só que as mais grandes estavam lá em cima, estavam tudo estragadas. Por quê? De tanta pesada da pelotaço. Sabe? O que eu quero dizer com isso?
Quanto mais fruto você dá, mais você vai ser atraente às pessoas, mais você vai ser visto. Quanto mais ser usado pela obra do Senhor, mais vai ter pancada, mais vai ter problemas, lutas. Por quê? Porque você está sendo mais visto, sabe? E é assim. Não é que você queira se mostrar, mas é automaticamente quando começamos a fazer algo para Deus, sem você falar nada, as pessoas estão vendo, o ministério está vendo, aquele irmão canta bem, aquele irmão está pregando, aquele irmão está fazendo sistema, aquele irmão está fazendo isso. Automaticamente a igreja vai ver. E a igreja vendo, você sabe, irmãos, que na igreja, como um todo, como estou falando aqui, sempre vai ter multidão que te aplaude, multidão que não gosta de você. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então nós também, nessa vida, estamos sujeitos. Aquele irmão lá não gosta de mim, irmãos, deixa ele no cantinho dele, cumprimenta, abraça, mas não tem que ficar, porque não vamos conseguir agradar todo mundo, porque tem muita gente que vive em função dos outros, para ver o que os outros acham, o que você quer achar de mim, o que você quer achar de mim. Isso, irmãos, você não precisa perguntar essa pergunta, porque automaticamente, mais tarde, mais cedo, essa pergunta vai ser respondida pela plateia, você não vai ouvir essa resposta. Não precisa nem perguntar. Mais tarde, mais cedo, alguém vai dizer o que acha de você, né? Vamos prosseguir. Infelizmente, muitas pessoas querem, olha aqui, irmão, isso aqui é profundo, é um chicote para todos nós. Para todos nós, olha aqui, né? Nós não estamos fazendo isso, mas assim, é uma correção para todos nós, se porventura nós falamos. Infelizmente, muitas pessoas querem exercer funções de destaque, mas não querem passar pelas provas, que visam aprovar a sua vida para a realização da obra de Deus. Não estou falando de nós, mas irmãos, quer fazer a obra do Senhor, mas não quer passar a prova? Quer fazer a obra do Senhor, mas não quer se preparar? Quer fazer a obra do Senhor, mas não quer fazer um simpósio? Quer fazer a obra do Senhor, mas não quer estudar? Não quer se preparar? Aí, irmãos, não vai, né? Então, por isso é necessário, né? Prosseguindo, como é um obreiro aprovado? Então aqui, irmãos, essa última lição da página 32 até o final, está falando justamente do lado mais espiritual do obreiro, né? Apresentar a Deus. Em primeiro lugar, qualquer líder deve se apresentar a Deus. Se você deseja ser um pregador ou exercer qualquer tarefa na obra de Deus, deve primeiro rogar ao Senhor da Seara que lhe envie para o ministério e apresente a Deus o desejo que tem de servir e coloque sua vida na presença do Senhor. Se você quer isso, se coloca na mão de Deus, que Deus vai fazer, você vai ser usado por Ele. Todos aqueles que chegaram até Deus, Deus vai usar. Jamais aquele que de repente se colocou em fazer algo para Deus, que Deus vai usar e conta com você, né? Apresentar a Deus significa, agora, esse aqui de âmbito espiritual falando. Primeiro, seja convertido. O que é convertido? Convertido, eu estou indo para uma direção aqui, estou indo para uma direção aqui, né? Estou indo para essa direção, de repente eu resolvo mudar a direção, vou para outra direção. Então, conversão significa mudar de direção. Pessoa convertido, ele mudou de direção. Era do mundo, não é mais. Fazia as coisas erradas, não faz mais. Pecava, não peca mais. Se peca, pede perdão. Andava com lugares que não podia, agora não anda mais. É convertido, mudou de caminho, mudou de direção. Isso é uma pessoa convertido, tá? João 3,5 diz assim, respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. É importante que o líder, o obreiro, a obreira, nascido de novo, se arrependa dos seus pecados, busque uma nova criatura. Coríntios fala, 5,17, precisa conhecer e viver o Evangelho de Cristo. Os líderes não convertidos são, como Jesus disse, condutores cegos.
Veja a comparação que o apóstolo Paulo falou. Um líder que não é convertido é como pessoas cegas espiritualmente. Estão falando, mas não sabem o que estão falando. Conduzindo o povo às cegas. Então, irmãos, nós como obreiros devemos ser convertidos. Uma vez só, irmãos? Quantas vezes temos que se converter? 10 vezes? 5 vezes? Todos os dias. Todo dia, irmãos. Né? Tem muitas pessoas que falam, eu aceitei Jesus como Salvador e agora estou salvo. A salvação, você está salvo, mas se você permanecer no caminho da salvação, se você permanecer convertido. Hoje eu sou convertido, amanhã eu posso me desconverter, amanhã eu posso tomar outra direção. Então a conversão do obreiro tem que ser todo dia, toda hora, todo momento que você está se convertendo. Tem um negócio ruim que apresenta para você, não, eu não posso fazer isso. Às vezes oportunidades oportunas para você, não, esse negócio não é para mim. Você está se convertendo, não, eu não estou aceitando isso. Porque, irmãos, o inimigo é astuto. Ele é astuto. Se ele não pega de um jeito, ele vai do outro. Se ele não dá um negócio ali, ele vai do outro. Se ele não é, de repente, uma vida conjugal, essa conjugal que ele pode jogar em cima de você, ele joga outra coisa. Vai para os negócios, e assim por diante, irmãos. Sabe? Então, o inimigo é tudo. Por isso que o obreiro deve ser, a obreira, o membro, você que serve a Deus, que está me ouvindo pela internet, tem que ser convertido, porque à medida que nos convertemos, chegamos mais próximos do Mestre, aleluia, chegamos mais perto a Deus, estamos com Ele todos os dias, através da oração, né? O obreiro, segundo, apresentar a Deus significa uma vida de oração. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Sem Deus nada podeis fazer. A árvore, irmãos, ela pode ser uma árvore grande com vários galhos, mas o galho está ligado aonde? No tronco. E no tronco vem água, vem minérios, está ligado vem a seiva, tem tantas coisas. E no tronco está ligado na raiz. Então, irmãos, Deus, enquanto eu e você estiver ligado no tronco, na árvore que é Cristo, que é Deus, nós vamos ter vida, nós vamos ter fruto, nós vamos ter desempenho espiritual, nós vamos ter uma vida com Deus, porque estamos ligados nele. Mas na hora que nós nos desligamos dele, sabe? Aí, irmãos, não tem mais vida. É por isso que você vê muitos obreiros aí, irmãos, como espiritualmente falando, cadáveres ambulantes falando. Por quê? Não estão mais ligados no Mestre, não estão mais ligados em Cristo, simplesmente não dão frutos. Parou por aí. Então o obreiro tem que ser ligado em Cristo, em Deus, e ter uma vida de oração. Continuando a leitura, uma vida de oração é a melhor forma de apresentar a Deus constantemente. Quem deseja falar muito de Deus às pessoas, deve primeiro falar muito das pessoas a Deus. Olha aqui, irmãos, olha, até me senti algo muito grande aqui, irmãos. Repetindo, aleluia. Quem deseja falar muito de Deus às pessoas, deve primeiro falar muito das pessoas a Deus, através da oração. Aleluia. Está entendendo aqui, irmãos? Entendendo? Então, antes de eu falar de Deus para as pessoas, vamos falar, eu tenho que falar das pessoas para Deus. Eu tenho que mencionar, Deus, hoje eu vou pregar lá na Vila Marta. Senhor, aquele povo lá precisa, e eu conheço tal pessoa, e começo eu falar das pessoas para Deus. Senhor, abençoa, Senhor. Eu vou lá pregar, eu vou lá ensinar, Senhor, abençoa eles, Senhor, que possam ouvir a sua palavra, para depois eu ir falar de Deus para eles. Veja, irmãos, que lógica. E às vezes a gente não faz isso. Isso aqui é um ensinamento, irmãos, muito profundo para nós. Então, antes, grave isso aqui, irmãos, está no livro. Antes de você for pregar na igreja, ou você for evangelizar alguém que você já conhece,
Primeiro, olha Deus, hoje eu vou falar com o irmão, Senhor. Abençoa ele, Senhor. Não sei como é que ele está, mas que ele receba a palavra. Você está falando de Deus para ele, anunciando a Deus. Tu sabes antes de eu fazer algo, mas Senhor, vai comigo e abençoa ele. Quando você for conversar com ele, irmãos, o trabalho já está sendo preparado para tudo acontecer. Então, se nós fazermos isso, irmãos, é uma grande verdade. Se nós fazermos isso, sabe, as coisas vão ser diferentes na obra do Senhor. Continuando, através da oração você aprende a viver na dependência de Deus. Nós dependemos de Deus uns 24 horas por dia. Os nossos filhos, irmãos, dependem de nós, assim. Filho é pai aqui, mãe aqui, eles dependem. Sabe? Dependem, 24 horas do pai e da mãe. Nós dependemos do nosso Pai Celestial. Qualquer coisa que aconteça com nossos filhos, o que o filho fala? Pai, mãe, é assim, não é? Irmãos, por quê? Porque o filho sabe que tem um pai. O filho sabe que tem uma mãe, sabe? Nós, como obreiro, a mesma coisa, nós somos dependentes. Senhor, sem ti, Senhor, eu não posso dar um passo daqui para fora. Senhor, sem ti eu não posso fazer um negócio. Senhor, sem ti eu não posso levantar dessa cama, Deus. Nós somos 100% dependentes de Deus. O obreiro, a obreira, o membro, a membra, o servo do Senhor, nós somos dependentes dele. E quando nós colocamos na oração, declaramos a Ele que somos dependentes, glória a Deus, irmãos, pode saber que as bênçãos vai acontecendo. Ezequias foi um grande homem do Senhor, rei dos reis, que era naquela época da sua gestão que trabalhava, um grande rei, porém dependeu de Deus, e Deus abençoou a sua vida, curou a sua vida, mas também matou os soldados que estavam para guerrear no império que tinha na época de Senaqueribe. Então, ele era dependente. Então, nós devemos ser 100% dependentes de Deus. Olhem as suas crianças, irmãos. Analise, eu analiso muito a minha filha. Analise qualquer coisa. Pai aqui, mãe aqui. Então, nós a mesma coisa, Senhor. Eu sei que antes de eu falar, o Senhor já sabe. Mas, Senhor, eu estou precisando disso. Se derramar, irmãos, quando um filho teu chega para você aquele jeitinho que você chega, você consegue dizer não, não? Consegue? Ele chega, de repente, chega com o André, né, André? A menininha chega, pai, eu queria, pai, que tem brinquedinho lá, pai. Eu sei que, agora não estou entendendo, assim, mas eu sei que às vezes não é a hora de comprar, mas pai, eu queria tanto. Irmãos, o André vai correndo comprar no mesmo dia, né? Assim, né? Sabe por quê? Porque a forma, irmãos, agora se ele chegar, se um filho chegar, ó pai, é o seguinte, eu quero aquele assunto lá, irmãos, o que o pai vai dizer? Não vou comprar, porque não sou arrependido. Agora, quando o filho chega assim, que é dependente, reconhece a sua dependência, é assim com nós com Deus, irmãos. Ó Senhor, eu determino que aquele carro lá, Senhor, vai ser meu. Me dá aquele carro. Irmãos, não vai ser. Você está determinando, você está mandando Deus fazer aquilo. Você está não. Agora, Senhor, tu sabes das minhas condições. Eu dou um exemplo aqui. Tu sabes das minhas condições, Senhor. Eu preciso comprar um carro para trabalhar, para ir na igreja, Senhor. Se for da tua vontade, permita que dê certo o negócio. Irmãos, você pode saber que você vai lá, né? Lógico, se você não fazer a tua parte, ter um nome limpo e tantas coisas, não vai dar certo. Mas se está tudo certo, irmãos, né? Aí vai. Porque tem gente, irmãos, que também faz algumas coisas que dá certo. Tem o nome sujo, não paga as contas direito, vai lá e faz. Deus, me ajude, Senhor, porque eu preciso comprar. Mas ele não fez sua parte como obreiro social. Chega lá, Deus não tem compromisso com uma pessoa que não tem compromisso com a sociedade, numa ética social, não vai dar certo. Tá? Então, irmãos, veja a profundidade que é a oração, a dependência em Deus. Mas, às vezes, nós, a desrespeito aqui, fala naquilo que nós estamos dentro da vontade dele. Porque, se nós não estiver dentro da vontade dele, as coisas não vão acontecer na hora. Por exemplo, se um filho teu desobedeceu você e depois ele vem pedir algo para você, você vai fazer na hora? Não vai, porque ele desobedeceu, ele não pediu perdão. Então são coisas, exemplos aqui, irmãos, tá? Nesse, pode falar. Encaixa aquele versículo
aquilo que não recebemos porque pedimos mal, também encaixa nesse assunto, né? Você está falando em pedir e tal. Pedir e às vezes não recebe, exatamente, porque irmãos, exatamente, porque você pede algo, Senhor, eu quero algo, mas, por exemplo, estou falando aqui no caso do carro, vou comprar por nome que